Olá, estamos iniciando mais uma entrevista Portal, hoje com o engenheiro agrônomo Ronaldo Coutinho do Prado. Desde já quero agradecer aqui a entrevista com o Ronaldo, aqui no seu reduto. Ronaldo, muito boa tarde. Boa tarde, no escritório, né? Prazer em receber a gente aqui para mais uma entrevista Portal, Portal Jaguaruna e a TV Portal. Como a gente veio aqui nas terras de São Joaquim, não deu para pegar a época, a gente dá um fundo falso aqui da cidade de Jackson Hole nevando. Isso aqui é a imagem ao vivo. Lá Bacana. São 10h26 da manhã, dá umas 4, 5 horas de fuso. Você é uma pessoa que, além de ser muito dedicado no seu trabalho, você também está sempre em cima buscando informação do mundo inteiro, não só da região. Não, eu procuro. Essa cidade aí, por exemplo, eu já acompanho, esse é o 4º ou 5º, acho que é o 4º inverno que eu acompanho Jackson Hole para ver como é que está, né? Esse ano, por exemplo, lá está mais calmo, mais suave o inverno. O ano passado foi mais frio. Ronaldo, vamos lá na raiz, lá no início dos seus trabalhos, que aliás é um trabalho que tem uma credibilidade muito grande, as pessoas realmente admiram o seu trabalho, um trabalho muito dedicado pelo que a gente está vendo aqui. Quando começou a despertar esse interesse para trabalhar com a meteorologia? Eu acho que desde os 10, 12 anos, mais ou menos, por aí, já olhava para o tempo, já fazia observação, desde a aborrecência. É mesmo? Mas esperou em alguém na família? Ou... Não, ninguém da família é da área. Simplesmente você... É o gosto mesmo. Gostava da ideia de trabalhar. Como não tinha meteorologia em Santa Catarina, e também eu sou muito ruim em matemática, e meteorologia é pura matemática, então eu acabei fiz agronomia, que era parecida, e no final ajuda bastante, porque daí tu volta toda a tua parte da previsão para agronomia. Aí comecei a fazer o estágio na Impasc, que hoje virou Ipagre. Foi ali que eu comecei com a previsão do tempo. Na realidade, a previsão do tempo no estado começou com o Márcio Sônico. Ele fazia na Impasc isso em 86, 87. Aí ele estava se preparando para viajar para fazer o doutorado dele na Nova Zelândia. E aí, a partir de 87, 88, nós começamos também a fazer o meu estágio de conclusão de curso e, ao mesmo tempo, fiquei responsável pela parte da meteorologia da Ipasc. Aí eu me formei, continuei lá, aí a gente começou a fazer primeiro, recebia fax do INPE, conversava muito com o Cleo Kuhn, com o Paulo Tituri, com a Nuri, pessoal do INPE e do oitavo. Pegava a previsão que vinha deles, adaptava para a nossa realidade e depois a gente começou a fazer a própria previsão mesmo. Conversava, no que eles passavam, a gente fazia a previsão. Isso já em 88, 89 até 91. Aí eu estava na Impasc e depois virou Ipagre. Nunca fui vinculado, foi só trabalho por gosto mesmo. Aí às 7h30 saía às 8 e pouco da noite. Bem trabalhado, hein? Na época a gente mandava por telex, aquelas fitas, a gente tinha que colocar as fitas, tinha uns textos grandes, tudo, mandava acho que para 200 ou 300 pontos do estado. E já atendia uma ou duas rádios, não sei se ainda tem, não sei se é a Rádio Santa Catarina, foi a primeira rádio assim que eu comecei a fazer. Aí depois de 91 eu fui para o combate ao granizo, mas o que acontecia? O Homero já estava junto com a gente na Ipagre, estava eu e o Homero na previsão, a Dilce e a Delurde no apoio, o Hugo Braga e o Hamilton na parte administrativa. Aí no período do radar, trabalhava normalmente de setembro até maio, e aí de maio até agosto era minhas férias, eram 4 meses de férias. Aí nesse período eu vinha para Ipagre. Aí eu pegava com o Homero saía para fazer a vistoria nas estações da rede da Ipagre, e a gente ia fazendo. Mesmo lá de Freiburg eu trabalhava 2 dias sim, 2 dias não. Na folga
eu recebia o fax de Brasília e fazia a previsão para o Homero, junto com ele, ele também fazia alguma coisa e a gente divulgava. Então, não fosse o trabalho da gente, hoje não teria o CIRAM nem o Climer. Mais fácil de trabalhar hoje com essa nova tecnologia? Ou no passado era... Não tem nem comparação. É mesmo? Sim, e melhorou bastante. Primeiro que os modelos, que é o que a gente chama de modelo, é mais ou menos isso aqui, ó, pegando aqui. Por exemplo, isso aqui é o resultado de um modelo. Aqui, por exemplo, modelo de temperatura. Esse aqui, modelo de nebulosidade. Esse aqui, de chuva. Isso não tinha naquela época. Então a gente tinha que receber umas cartas muito simples, comparando com isso aí hoje, e aí tu tentava fazer para 1 ou 2 dias. E o erro era muito maior do que hoje. Aí começou a melhorar em 94, aí nessa época, 93, 94, veio o Renato Lazinski para também ajudar a gente, que é meteorologista do INEMET, também foi outro que foi responsável ali entre 93, 94, 95. Aí veio a Maria Laura e o Clóvis, que já pegaram daí o barco andando. E com eles também melhorou, veio telas maiores, programas para fazer rodar até 3 dias, de 3 em 3 horas. E a partir dali é que foi criado o Climer, em 95, se eu não me engano. Mas aqui, assim, o germe inicial da meteorologia no estado começou na parte técnica, na operacional, eu e o Homero, o Márcio e o Renato, e bem no finalzinho a Laura e o Clóvis, e na parte por trás tinha a Dilce, a Maria de Lourdes, o Hugo Braga e o Hamilton. Então essas pessoas é que foram o germe inicial da época, o Climer, depois CIRAM, que tem hoje, até hoje. Perfeito. E hoje nem se compara, né? Tu vê, hoje tu está vendo uma neve ao vivo numa cidade que está 12 mil quilômetros daqui. Naquela época nem pensar. Você adotou, porque estamos aqui em São Joaquim, na sede da Climaterra, você sempre morou em São Joaquim ou adotou a São Joaquim, por quê? Não, eu sou natural da capital, de Floripa. Florianópolis. Aí em 91 eu fui para Fraiburgo para trabalhar no combate ao granizo. Aí depois mas continuei sempre fazendo a previsão da IPAGRE, junto com o Homero e na folga, como falei lá. Nesse meio tempo não foi criada a Climaterra. Até um dos sócios originais não está mais hoje, que era o Charles, que está hoje em Videira, ele trabalha na IPAGRE. Aí eu separei, daí saí da IPAGRE e fiquei com a Climaterra em 95, já tinha algumas rádios, aí começamos a crescer. Em 97 eu voltei para Fraiburgo, no antigranizo de novo, depois saí, fiquei 1 ano lá em Fraiburgo com a Climaterra trabalhando, e aí em 98 surgiu a oportunidade de vir para cá. E aí em outubro de 98 nós viemos para cá, para São Joaquim, e aí começou a crescer, e hoje a gente já está com mais de 40 rádios. Você atende mais de 40 rádios? Uhum. Você consegue dar conta disso tudo, esse apanhado? Bem organizado. É cansativo, de vez em quando dá vontade de jogar o telefone na parede. Porque a gente chegou aqui no trabalho e eu perguntei para você, Ronaldo, mas que tanto telefone, Ronaldo? É para atender realmente a demanda? Sim, não, é que telefone meu, eu tenho só 2 aqui. Isso aqui é da rádio, esse aqui é o fixo, essa ali é da rádio, aquilo lá é da rádio, que elas também mandam, tem aqueles planos, né? Então eu fico com o telefone deles. Eu tenho 2 telefones fixos e 2 celulares, o resto são das rádios que mandam. Entendendo. Uhum. Ronaldo, dia de semana eu não tinha como fazer isso aqui de jeito nenhum. Mas você veio daí, né, no litoral quente, que é Florianópolis, né? E veio para uma região mais fria, o Planalto Serrano, mas você se adaptou bem? É porque eu adoro o calor, por isso que eu vim morar em São Joaquim. Você gosta do frio? Adoro. Eu não gosto de calor. É mesmo? Não gosto. Legal. Ronaldo, rapaz, eu vou te botar numa sinuca de bico agora. Nós temos bastante pergunta lá da região da Morel. O pessoal que está nos assistindo lá pela TV Portal. Lembrando que a transmissão do portal, você pode deixar o seu comentário aí debaixo da grade da programação da TV Portal e também nos comentários das redes sociais, onde está sendo reprisado essa maravilhosa entrevista. O pessoal lá de Jaguaruna mandou assim, olha, Evandro, eu gosto do seguinte, você vai lá entrevistar o Coutinho? Se vou, então, já leva a melancia e bota
uma faca no queixo do homem lá para ver se ele responde as nossas perguntas. Mas tu vai ter essa categoria, tu vai tirar de letra. Primeira pergunta, o pessoal lá do Cabo de Santa Marta lá. O pessoal do Cabo de Santa Marta disse, Coutinho, por que aquela região venta bastante? E até tem gente de Jaguaruna que diz assim, Jaguaruna, cidade das praias, também vai ser a cidade dos ventos. Por que essa condição natural? É o formato dele, né? Ele primeiro é um cabo. Então ele é muito por ele salta muito na direção do mar. Ele é quase uma ilha, só não é porque tem um pedacinho que liga ele. Ali tem encontro da corrente das Malvinas, a corrente fria, e pega um pouquinho da corrente quente. Então é uma região que tem muita diferença entre a temperatura do mar, do continente, e o formato também das massas de ar frio e ar quente que descem e sobem. Por isso que acaba gerando aquele vento todo. Além do que, ele ainda está um pouco alto, ele está uns 70 metros em relação ao nível do mar. Então tudo isso favorece que seja muito forte. É como o Morro da Igreja. O Morro da Igreja também é o mais ventoso, depois é o Cabo Santa Marta. Ventos de 100, 110, 120 por hora no Cabo Santa Marta são comuns. Ventos constantes de 60, 70, 80 também. É comum isso, é natural? Comum, sim, é normal. O normal é não ter vento. O anormal é não ter vento ou pouco vento. E o Morro da Igreja é a mesma coisa. O Morro da Igreja por quê? Por causa da altitude. Ele é bem mais alto, já tem ventos mais fortes, constantes, um pouco mais acima dele. De vez em quando eles baixam, que são ventos de correntes de jato. E ele está ainda na borda da serra. Tu já viu uma cachoeira? O que acontece com a cachoeira? O rio vem vindo, lento, aí ele começa a diminuir a altura da água porque ele está chegando ali perto. Só que tem que passar o mesmo volume de água. E a única maneira que é? É aumentar a velocidade. Por isso que na cachoeira a velocidade é grande quando cai. Da mesma maneira, a massa de ar está descendo o planalto. Quando ela chega ali perto, ela baixa e é obrigado o quê? A correr mais forte. Por isso que o Morro da Igreja venta bastante. O Morro das Torres já está mais dentro do continente, bem mais dentro. Não tem tanto vento quanto tem o Morro da Igreja. E a altitude é muito parecida. Poderíamos dizer que Santa Catarina, a região de litoral com mais vento, poderia ser o Cabo de Santa Marta? Dentro do nosso litoral, sim. É a área mais ventosa. É o Cabo Santa Marta. Cabo Santa Marta, disparado. O vento favorece também o plantio de alguma espécie? Ajuda a favorecer, não? Olha, que eu saiba, ele atrapalha. Atrapalha? Ele atrapalha, porque ele enverga, né? Dependendo de se for constante uma direção só, ele vai fazer com que tudo fique do mesmo lado e tu perde mais água. A evaporação é muito maior. Ronaldo, esse verão agora de 2018, as pessoas na nossa região dizem, olha, esse verão não foi um verão quente, foi um verão frio, um pouco chuvoso, mas mais frio, bem ventoso. Ele fugiu fora dos padrões dos outros verões ou foi natural? Não, ele está fora do padrão. Mas o que a gente tinha falado em novembro, dezembro? Que nós teríamos um verão ameno. Só que ele foi bem mais ameno. O ameno é frio. É, assim, é que dizer verão frio fica esquisito. Porque tu não usa casaco no verão. Então, melhor, comparando com o verão normal, ele é um verão frio. Mas eu prefiro usar mais o termo ameno. Frio seria aqui em cima, onde Deus perdeu essa oportunidade do nosso litoral. Você gosta de frio? Foi o melhor ano, né? Mas mesmo assim, verão ameno ainda é quente. É que venha no inverno ameno aqui em São Joaquim para ver se não passa frio. Depois tu vai provar aquela melancia que eu trouxe lá, do pessoal de Jaguaruna. Não, tu vai todo verão para lá. Mas é melhor tu ir lá, ou alguém compra para ti, ou tu vai lá e compra, traz para aqui e come. Não, o bom de quem mora em São Joaquim é que tu pode ir para a praia um fim de semana, tu passa um calor, a hora que tu está enjoando, tu tem onde ir. Pior é quem está lá. Quem está lá fica olhando no calendário. 1º de dezembro, meu Deus do céu, tenho 120 dias ainda pela frente. Então esse ano foi um verão mais agradável. Certo. O que chamou a atenção é o que? Nós tivemos praticamente nenhuma noite quente, foram pouquíssimas, acho que umas 3 ou 4. Não teve nenhuma onda de calor, que é aquelas ondas que por exemplo, em Jaguaruna teria o que? 5, 6, 7, 8 dias seguidos com temperatura de 34, 35 para cima. Não teve nenhuma. Jaguaruna é quente? Passa do normal para a meteorologia? Não. Normal. Ela está mais perto do mar. Quente seria o Uruçanga, o Braço Norte. Então esse ano não teve onda de calor, não teve períodos prolongados de calor e tivemos muita madrugada fria, tanto que o arroz teve prejuízo de produtividade, teve um pouco de quebra no começo do verão e pelo visto agora no final do verão também. Até cidades mais quentes ainda, como Joinville, não teve quase calor nenhum. Eles tiveram várias noites agradáveis, que não é comum. Então, para a população,
quem não depende diretamente do turismo, quem não é arrozeiro, esse daí não tem o que reclamar. Você quer dizer então que o que o segmento da meteorologia traz agora para esse inverno que vai surgir daqui a alguns meses? Poderíamos ter um inverno rigoroso ou tentar resgatar o verão que não veio? Não, como a laninha, que é um fenômeno que ocorre lá no Pacífico, é água fria, quer dizer, para o pessoal, vou mostrar aqui que a gente fala tanto em laninha. Aliás, é uma das minhas perguntas, saber qual é a diferença do El Niño e a Laninha. É isso? Eu falei certo? El Niño e a Laninha? A diferença está aqui, ó. Deixa eu me achar aqui primeiro. São fenômenos que ocorrem lá no Oceano Pacífico. Esse é o a Laninha. Não, os dois. Os dois. Uhum. Ó, isso aqui é a projeção. Por exemplo, isso aqui é a projeção que ele está dando para junho, julho e agosto. Esse azul aqui, não sei se aparece bem na câmera. Vamos ver se nosso cameraman lá dá um foco. Tá legal? Tá legal. Tá, então tá. Então esse azul aqui é a laninha. Se fosse El Niño, estaria vermelho. Então tudo isso aqui é água fria. Isso aqui a laninha é frio. É água fria. Isso aqui mexe com todo o clima do planeta. E aqui no nosso oceano também está um pouco mais frio. Quando esse aqui está frio e esse aqui está frio também, os dois acentuam os efeitos. Se esse está quente, esse está frio, ou esse está frio e esse está quente, um meio que neutraliza o outro. Aqui tem um dado mais real, quer ver? E ele é comum? Sim, não mora um ou outro, ó. Isso aqui é dado real. Então nós estamos aqui, ó, no dia 12 de fevereiro desse ano, está com o quê? Ó? Uma situação de laninha em todo o Oceano Pacífico. Então tu vê que a área de água fria é enorme. E o nosso Atlântico aqui também, ó, na nossa costa está um pouco mais fria. Quer ver uma situação de El Niño, como é totalmente diferente? O El Niño é o calor? É o calor. Ó, totalmente oposto. A nossa região é afetada por esses dois fenômenos? O mundo inteiro. Ó, isso aqui é laninha, é o ninho. Olha como muda completamente. E esses fenômenos que a gente chama, ele é duradouro, é passageiro? Normalmente ele dura de um ano e pouco, mais ou menos. Ele não é assim exageradamente duradouro. Então, mas ele tem essa condição, depois eu arrumo aqui. Ele tem essa condição de ficar ele pode ficar um ano e meio. Já teve laninha como 87, 88, 89, 90, durou 4 anos. E já teve El Niños também, que duraram mais de 2, 3 anos. Então, ou um ou outro. E a projeção que está fazendo é que pelo menos até meados do final do inverno, nós vamos estar de laninha ou um quase laninha, neutro para laninha. Então, o comportamento que nós vamos ter até julho, pelo menos, é o quê? Ora tu vai estar pisando na lama, muita chuva, ora tu vai estar no cimento, pouca chuva e seca. Não tem meio termo. Ou tu passa uma semana, 2 com chuva de irritar a paciência das donas de casa e daqui a pouco ela para e fica 3, 4, 5 semanas chovendo pouco ou nada. Frio. Ondas de frio mais frequentes, intercalada com períodos de calor forte. Então tu pode muito bem em abril, maio, ter 2, 3, 4 dias com até 35 graus. Passa alguns dias, cai para 5, no caso de vocês, ou abaixo de 0 aqui. Então a perspectiva é o quê? É um outono e inverno com um frio marcante. Ele pode não ser aquele frio direto, mas vai ser mais frio do que o padrão, ou mais forte do que o padrão, as ondas de frio, com períodos curtos de calor. Agora eu escutei uma pessoa chamada Ronaldo Coutinho do Prado falar em uma emissora de rádio que na condição de aquecimento global, o planeta está aquecendo ou está esfriando? Você falou em esfriar. Ele estabilizou para já iniciar um processo de queda. O aquecimento global é um fato, não é um mito, não é uma coisa inventada. O que para mim é muito inventado é a causa, que eles desatribuem ao aumento do CO2. Na realidade, o aquecimento global o que é? Nós estávamos num padrão muito baixo. É tipo agora, fevereiro está frio, vem o mês de março, fica normal. O que acontece de fevereiro para março? Sobe a temperatura. Então o planeta no século retrasado, ali por volta de, acho que desde 1300, 1400 até praticamente 1800 e alguma coisa, ele estava numa média baixa. Então ele começou a voltar ao padrão normal.
Esquentou, esfriou, esquentou, mas foi subindo. Agora ele estabilizou. Nível mundial. Mundial. Agora começa a cair. Mas causas naturais. O CO2, na minha opinião, ele aumenta porque aumentou a temperatura e não o contrário. Quando a temperatura começar a cair, ele não vai cair imediatamente. Ele vai cair mais tarde. É o efeito chaleira. O que acontece? Tu tens uma chaleira fervendo, tu desliga o fogo. Tu pode meter a mão lá dentro? Não. Se tu meter a mão lá dentro, vai queimar. Aí a chaleira está fria. Tu ligou. Tu pode usar aquela água para fazer um chá, um chimarrão? Também não. Tu tem que esperar ela esquentar. Então tem esse processo, esse delayzinho entre um fenômeno e outro. Mesma coisa a laninha e o ninho. A laninha acabou hoje, não muda de uma hora para outra. Vai levar meses para mudar o sistema para depois voltar de novo. É que nem um carro. Acabou a gasolina, o carro continua girando. Ele vai diminuindo, para. Aí tu volta a dar ré, faz isso aqui. Parou, volta para frente. Então tem esse tempinho. Da mesma maneira, o aquecer ou esfriar. Nós temos o sol, que é o principal de tudo. E aí, o que eu vejo nos sites da parte de astrofísica, dizem que o Sol está numa atividade muito baixa. Pô, se ele está baixo, ele está fornecendo menos energia, ele é o principal, então alguma coisa vai acontecer. E de todas as previsões feitas em 1990, nas geadas mais cedo e geadas mais tarde, o calendário agrícola fica mais curto. Mas você acha que já está tendo? Aqui em São Joaquim, os invernos eles têm sido mais longos e mais frios nos últimos 30 anos, 15, 20 anos para cá. As geadas tardias estão começando a ocorrer com um pouco mais de frequência aqui na Serra, mas isso ainda entra na variabilidade do clima. O termo mudança climática é um erro muito grande, porque no português mudança climática é mudança de clima. Nós não tivemos nenhuma mudança de clima. Aí o pessoal vai dizer, não, mas está chovendo mais, está dando mais temporal, está dando mais seca, está dando mais enchente. Isso não é mudança, isso é variabilidade. Tu tens anos em que chove demais, anos que chove de menos. São Paulo teve uma seca que ninguém fala, durou 15 anos. 15 anos uma seca? Na década parte da década de 30 e metade da década de 40. Foram 15 anos em que choveu bem menos que o normal. Só que naquela época o estado de São Paulo tinha mais da metade de cobertura original. O estado de São Paulo tinha, tinha 500, 600 mil pessoas na Grande São Paulo. Então o impacto foi diferente. Aí o que a mídia falou? Nunca teve uma seca, a pior seca dos últimos 80 anos. Por quê? Eles pegaram exatamente o último ano, eles não falaram daquele ano lá que foi pior. Isso foi em que ano? Da década de 30 e 40. Então tem muita má informação. Agora sai na mídia, nossa, geada em pleno verão. Aí tu escuta lá, o tempo tá louco, o tempo mudou, o tempo tá maluco. Imagina em pleno verão dando geada. Mas sempre deu. Só não era divulgado. Essas 10 geadas que deram aqui nesse verão só foram conhecidas por quê? Porque o Michel tirou a foto, porque tu tens mais estações e dá para saber os pontos onde tem geada e porque a gente informou. Mas no passado houve também. Sempre teve. Geada no verão aqui não é raro. Não é comum tu ter muita geada, principalmente em janeiro e fevereiro. Mas raro, longe disso. Ronaldo, essa discussão sobre aquecimento global, esfriamento global, o mar, no teu lado profissional, ele aumentou ou ele recuou? Ou ele está estagnado? A melhor resposta, olhem as praias virgens. Vê se elas mudaram. Olhem as praias que foram tocadas, como mudaram. O engraçado, o mar não mudou, não aumentou só nessas áreas. Por que disso? É muito mais a ocupação desordenada, a mania de querer colocar o asfalto na beira da praia, construir terminando na praia. Aí tu tira a proteção das dunas, tu tira a matéria-prima de areia, que eram as dunas, que forneciam areia em determinadas situações. Tu estás virado para o mar aberto, onde quando tinha ressaca em maré alta, as dunas eram a represa natural. É óbvio que o mar vai comer, o mar vai estragar. Por que nas praias virgens ou quase não tocadas, tu não teve problema quase nenhum? Será que é coincidência? Então... O interessante, olha, observem bem as previsões.
Em 2050 vai ser isso, em 2080 vai ser aquilo, em 2055. Por que eles não dizem com exatidão que em 2020, 2021 o mar vai subir ou descer 20, 30 centímetros? Porque é muito perto. Eles aprenderam com o Polo Norte. Na década de 90 eles falavam que o Polo Norte ia derreter completamente no verão, ali pelo ano de 2005, 2007. Chegou em 2000, vai derreter lá por 2010, 2012. Nós já estamos em 2018, até agora ele não derreteu. Agora temos certeza, ele vai derreter em 2050. Mas está derretendo? Não, ele vai derreter em 2050. Ou seja, eles jogaram bem para frente. Uhum. Porque para não ter mais, passar essa vergonha de que quando está chegando o próximo da data, a hora, não acontece. Nenhuma previsão feita pelos alarmistas até agora se confirmou. Aí eu volto a perguntar, teve uma palestra aqui em São Joaquim que falaram que em 2070, a temperatura média aqui de São Joaquim vai subir de 2,2 a 4 graus e pouco. Olha a precisão. Pergunta para eles quanto é que vai ser abaixo ou acima da média esse inverno. Ah, não sei. Ah, mas em 2070 vai ser de 2,2 a 4. Quer dizer, em 2070 eles conseguem. Daqui a 6 meses não. Por quê? Porque nenhuma nem outra vai acertar. Não existe um mecanismo preciso. Não tem. Isso aí é um chute muito bem dado. Não existe. E se tivesse modelo tão bom assim, eu queria ele só para um ano. Pô, imagina tu ter a previsão certinha para um ano. Tu saber que vai nevar na tal semana de maio, na tal semana de agosto, que vai dar uma chuvarada em maio, que vai dar uma seca em julho, que vai dar uma friaca de 20 dias em julho e vai dar um calorão forte em outubro. Que beleza, um modelo desse, pô, o cara consegue dizer quanto é que vai subir ou descer daqui a 60 anos e não consegue dizer o que vai acontecer daqui a um mês. É má fé. Certo. É isso aí o que é? É a política metida dentro da meteorologia, da ciência meteorológica, que vai pagar um mico e uma vergonha muito grande em pouco tempo. Teve uma estação que o site colocou aqui, na Alemanha, ela tem 138 anos de idade. Sabe o que aconteceu com a temperatura? Nada. Engraçado, como é que aquela estação ficou assim? Por quê? É uma estação completamente rural há 138 anos. A maioria das estações que eles usam estão dentro das cidades. Por que hoje, com toda essa tecnologia, o INEMET não instala estação totalmente rural e urbana? Por exemplo, São Paulo. Se eles colocarem uma estação em Marcilac, que fica a 40 km de linha reta do centro, eles vão ver que a temperatura lá é praticamente igual a São Paulo 100 anos atrás. Aí como é que tu explica? Como é que pode que lá não esquentou e aqui esquentou? Ilha de calor. Então, quando as cidades crescem, dentro da cidade esquenta. Querem resolver o problema do CO2? Reflorestem. Se cada país reflorestar 10% de sua área, e em 3 anos tu elimina todo o CO2 excedente. Querem eliminar o aquecimento da cidade? Pintem os telhados de branco. Soluções existem. O que não existe é boa vontade. Aí estão preocupados com daqui a 50 anos, mas não arrumam o esgoto, não arrumam os rios, não arrumam a poluição provocada pelos carros, caminhões, pelas fábricas. Então vamos cuidar o agora, que cuidando do agora, o futuro resolve. Interessante, bacana. Essa entrevista Portal e o Portal Jaguaruna, hoje entrevista exclusiva com o Ronaldo Coutinho do Prado. Ronaldo, a gente está falando aí de aquecimento global nesse bloco. Deixa eu te fazer uma pergunta de um agricultor lá da nossa terra. A região de Jaguaruna é uma região muito grande e produtiva de arroz. Ele pergunta o seguinte: a lua influencia na planta? Tem, só não tem trabalho dizendo isso, mas que tem. Aí a experiência do agricultor é muito maior do que a dos próprios técnicos, que muitos não acreditam nisso. Mas que tem influência, tem, porque a planta é basicamente água, nós somos basicamente água, e ela influencia na gravidade, assim como influencia também na meteorologia. Geralmente as ondas de frio mais fortes são em lua cheia ou lua nova, que são as luas fortes. O problema é que não tem trabalho que eu conheça especificamente sobre isso. Aí o agricultor geralmente sabe mais do que o técnico. Temos estação meteorológica lá em Jaguaruna? Tem, da Ipagre. Você tem monitorado, acompanhado lá? De vez em quando eu olho, né? Mas eu monitoro só algumas, assim como Criciúma, Florianópolis,
algumas aqui de São Joaquim, Lages, Fraiburgo e só. Para tu ter uma ideia, mais uma questão minha mesmo, não precisava. É para tu ter uma ideia. Esse relevo climático aqui da Serra, muito diferente e não distante do nosso litoral, eu vejo as pessoas vivenciarem o seguinte: mas como é diferente, você está aqui na Serra, em poucos quilômetros a temperatura ela realmente aumenta, porque chegamos no litoral. Vem muito profissional atrás aqui para entender um pouco esse clima, ou já é compreensível para você que trabalha nessa área? Não, isso é só a questão da altitude, né? Quanto mais alto, mais frio. Isso tem em várias partes do mundo. É que aqui fica muito pertinho, né? Tu pode estar num dia de neve aqui e ao meio-dia tu está na praia lá no litoral. Isso já aconteceu comigo. Nós saímos cedo de madrugada, chegamos no Morro da Igreja às 8 da manhã em maio, estava 3, 4 graus com nevoeiro, a 1h da tarde eu estava tomando banho em Canageiros. Então aí basicamente a altitude. Isso Santa Catarina, esse clima de Santa Catarina, que ao mesmo tempo está alto, está baixo, é muito comum no resto do Brasil? Sim, só que à medida que tu vai para o Equador, tu não tem tanto frio. Mas, por exemplo, muita gente não sabe, mas na Bahia tem locais da Bahia que dá geada. Sério mesmo? Tem locais da Bahia que pode ir abaixo de zero. Passe lá em Vitória da Conquista, que fica no sul da Bahia, eu acho que ela está uns 600, 800 metros, e não leve casaco de maio a julho, para ver se não passa frio. Passe lá no interior do Pernambuco, da Paraíba, tem locais lá que chega às vezes a 10 graus. O que é? A altitude. E se fosse bem alto, teria até neve, como acontece ali no Equador, que tu tens neve em grandes altitudes. A capital da Colômbia, lá, Bogotá, tem áreas da cidade que estão a quase 3.000 metros. La Paz, que não está tão ao norte assim, está na altura de quê? La Paz deve estar na altura ali eu acho que deve estar uns 15, 18, 20 graus de latitude, por aí mais ou menos, seria na altura do Rio de Janeiro, e tem neve, porque está quase 4.000 metros. Então, quanto mais alto, mais frio. Mais tendência fria. Minas Gerais tem locais de Minas que faz um frio miserável, vai a 4, 5, 6, 7 abaixo de zero. Neva no sul de Minas esporadicamente, neva no Rio de Janeiro esporadicamente, no Espírito Santo, só que são tudo regiões altas, acima de 2.000 metros. O pessoal aqui pergunta o seguinte: Coutinho, eu pelo menos passei aqui para isso, eu entendi. Nós estamos trabalhando lá na agricultura e de repente vem um mau tempo. Geralmente ele começa da serra em nossa direção. É normal? É comum? Geralmente? Sim, porque o deslocamento no planeta é de oeste para leste. Então normalmente ou ele vem assim, aqui tá Jaguaruna, ou ele vem assim, ou ele vem assim, que é o deslocamento normal. É normal, natural. Uhum. Ronaldo, eu vou perguntar aqui uma data para você, se você se lembra muito dela. Dia 27 de março de 2004, você se lembra dessa data? É o dia daquele ventinho. Se o pessoal que ventinho era esse? Aquela brisa de 140, 150 por hora. Pois é, vou falar um pouquinho sobre o Catarina. Esse foi um fenômeno? Sim, é um furacão, né? O primeiro registrado. Não deve ter sido o primeiro, porque se ele surgiu, com certeza em algum outro momento teve. É que pode ter tido outros que se formaram, cresceram e morreram no oceano sem afetar o litoral, porque o nosso Atlântico é grande. E a imagem satélite só começou a aparecer de 1965 para cá. Então, 62, 61 para baixo, e tu não sabe, porque a rota comercial no Atlântico Sul é muito pequena, é um oceano muito tempestuoso. Então, praticamente não tem. Ele pode já ter surgido 1, 2 ou 3, só que não é frequente. Não é uma coisa que vai acontecer todos os anos. Mas eventualmente nós vamos ter. Se teve um, vai ter o segundo. Pode ter o terceiro, mais. Sim. Quando não se sabe. E torna a dizer, data e dia e hora? Não, isso aí só momentos antes. Ronaldo, você foi uma das pessoas que levantou à época esse fenômeno, né? E muitas pessoas não acreditavam e ele foi se aproximando. E seus trabalhos foram apresentando que realmente ele ia acontecer, né? Não se sabia, talvez a posição. Mas como é que você conviveu aí com as pessoas que não acreditavam? Até a própria mídia, né? Não, nem dei bola. Aí foi um trabalho também conjunto, junto com o Climer,
que também foi outro que ajudou bastante. Então, no sentido que nós ignoramos completamente o que eu estava pensando. Isso aí, que nem eu digo, foi isso aqui, ó, uma tremenda dor de cotovelo, porque foi o americano que falou que era furacão. Aí eu pergunto, quem é que tem mais experiência? 200 anos sofrendo nas costas ou alguém que nunca viu furacão na vida? Meteorologista brasileiro que nunca viu a gênese do furacão? Não tem nem o que dizer. Foi que nem recentemente agora, que deu geada aqui e falaram que era orvalho. Gente que está sentada a 200 quilômetros daqui e que talvez na vida toda veio 20 ou 30 geadas na vida. Enquanto que aqui a gente já viu 2, 3 mil geadas. Quem tem mais experiência para saber o que é geada e o que não é? Da mesma maneira, quem é que tem mais experiência para saber quem era furacão? O americano, o japonês, o chinês ou o brasileiro? Então não tinha nem o que dizer. Foi um paradigma. Aí quando aí fizeram um monte de reunião, tudo balela, já estava tudo definido, foi só para passar um pouquinho assim, diminuir a vergonha. O órgão que eu achei mais correto foi o INEMET, assumiu o erro. O INEMET disse, não, nós erramos. Já o INPE não, ficou naquela enrolação, fizeram seminário para cá, chamaram australiano, americano, já estava tudo carta marcada. É que nem as licitações, chama as licitações, mas já sabe quem é que vai ganhar. É mais ou menos isso. E aí a gente falou e a população não tinha ideia do que era furacão. O pessoal achava que era uma tempestade que ia durar 15, 20 minutos, que ia pegar tipo só Jaguaruna, não pegava Laguna, não pegava Criciúma. Não, o bicho era grande. Antes de chegar no furacão, vamos chegar, antes de chegar no nosso litoral, quando você viu a primeira imagem de satélite, digamos assim, o que você não acreditou? Acreditou? Você ficou pasmo? Na primeira imagem que eu vi, já vi que era furacão que estava vindo. Você ficou impressionado? A gente só ficou primeiro curioso para onde é que ele viria. Depois, quando ele começou a cada vez mais vir para cá, aí o bicho ia ser feio, né? Quantos dias antes vocês... Foram dias. A primeira identificação, para mim, a primeira pessoa que identificou Catarina foi a Nuri, do INPE. Até hoje eu não esqueço, ela me ligou, acho que era umas 5 da tarde, uma coisa, era de tarde. Ela pediu para mim olhar uma imagem satélite que ela achava que era o furacão que estava vindo para cá. Como na imagem satélite tinha uma imagem só do Sul e uma imagem da América do Sul. Eu estava, acho que, dormindo naquele dia, aí eu chamei, pensei comigo, ela deve estar louca. Peguei a imagem do coisa e não aparecia nada. Não estou vendo nada, Luri. Se eu tivesse colocado naquele dia outra imagem, já tinha identificado. Aí na terça-feira é que ele começou a entrar naquele campo. Aí já foi identificado. Aí aqui nós todo mundo já estava trabalhando. Ainda não tinha contato com o Ciran, mas eu já estava trabalhando com o furacão, mas não falando, só acompanhando. Aí quando eu vi que ninguém ia falar, na quinta-feira eu comecei a fazer a previsão do furacão a partir, eu acho que do final da manhã ou início da manhã em diante. Aí quinta, sexta e sábado de manhã. Deu impacto? Sim, o pessoal ficou tudo assim, furacão, mas aqui nunca deu. E as pessoas te contestavam? Sim. Não, o pessoal falava, não pode, isso é verdade mesmo, coisa assim. E aí foi indo. Aí até hoje não esqueço, o Cleo Kuhn, eu fazia para a CBN, na época eu fiz a previsão, acho que na sexta-feira. Previsão completa, o aviso completo, o quadro real, e passou na CBN da capital. Aí o Cleo Kuhn e o Osíris pegaram aquela gravação, passaram na Gaúcha de manhã e ficaram tirando sarro. É mesmo? No sábado. Isso no sábado? No sábado. Aí no sábado à noite todo mundo sabe o que aconteceu. O Cleo Kuhn levou um gancho de 2, 3 dias, que ele ficou sem aparecer na rádio. Eu acho que só não foi demitido porque era o Cleo Kuhn e não tinha um outro também. E se ele aparecesse em Torres ou na Balneário Gaivota, ele era linchado. Porque teve gente que não acreditou em mim, acreditou no Cleo Kuhn e ficou em casa. Tinha um senhor que ele sofria de síndrome de pânico, já estava quase curado. Ele ficou na casa, não vai dar nada. O Cleo Kuhn disse que não ia dar nada, só sobrou o banheiro. Ronaldo, esse impacto que o Catarina trouxe aí, poderia ter sido pior? Poderia, porque inicialmente eu estava imaginando que ele fosse pegar Floripa. Você acha que ele ia vir de lá para cá? Primeiro ele estava com tendência entre Brusque e Florianópolis. Tanto que eu avisei a Ângela Min, que era prefeita na época, a primeira ligação que eu fiz para ela, eu acho que foi meio-dia, não tenho certeza, ela estava em Bogotá, no aeroporto de Bogotá, se eu não me engano. Aí depois, quando eu vi que ele mudou a rota, eu liguei para ela às 11 e pouco da noite, e acho que ela estava no aeroporto de São Paulo.
Aí eu disse, não tem mais perigo para a capital, ele vai para entre Criciúma e Torres. De antes. Isso foi na sexta-feira. Foi sexta-feira. Porque se na capital ele teria um problema grave, porque a capital tem uma serra na ilha e tem a Serra do Tabuleiro e a Serra Geral. Ele iria canalizar. A hora que ele passasse na cidade, ele passaria com mais de 200, 250 km por hora. E aí tu imagina o estrago que seria. E ele então acabou entrando aqui nessa região sul do estado? E na minha opinião ele entrou como categoria 2, não como categoria 1, porque os estragos que ele provocou... O 1 seria mais perigoso? Não, quanto mais alto, pior. O 1 é o mais fraco. Porque pelos estragos que ele fez, os danos, aquilo ali é categoria 2 tranquilo. Quantos quilômetros por hora? Ele entrou com uma velocidade média na faixa de 150. Isso é vento constante, não é rajada. E rajadas de até 200. 200, um pouquinho mais de 200. Ronaldo, é verdade que foi um ciclone? Um furacão? Todo furacão, tornado, é tudo um ciclone. Só que ele é um quê? Ele é um ciclone tropical. A diferença do furacão para o tornado é a origem. O furacão se origina no mar, morre quando chega em terra ou morre quando pega água fria. E a dimensão. O tornado vai de algumas dezenas de metros até no máximo 2, 3, 4 quilômetros. E geralmente dura de alguns minutos até 1 hora no máximo. 1 hora não, um dia. Teve tornado nos Estados Unidos que durar mais de 24 horas. Mas o normal é durar alguns minutos. E ele passa numa área assim bem pequena. E ele pode dar em cima do mar, do rio, na montanha. Que eu saiba, ele só não tem registro nos polos. Porque não tem trovada nessa região. E o furacão não. O furacão ele dá no oceano, em água quente. E ele leva dias. É uma coisa lenta, não é uma coisa rápida. Ele pode ficar no oceano 5, 10, 15 dias. Enquanto ele estiver em cima de água quente, ele vai ficar se autoalimentando. E é verdade que quando ele sai... Os dois são ciclones. É verdade que quando ele sai do litoral em direção ao interior, ele vai perdendo força? Sim, acabou a gasolina, como um carro que acaba a gasolina. Então o oceano alimenta ele? Sim, a água quente. Por exemplo, se ele se deslocasse em direção ao sul, provavelmente quando ele chegasse ali na altura de Bahia Blanca ou Viedma, na Argentina, ele já teria se desmanchado porque ele é água muito fria. Tanto que na América do Norte ele consegue chegar nas portas do polo, por quê? Porque a corrente do Golfo leva água quente até a altura do Canadá. Mas ele entrou no Canadá, ele já se desmancha ou se transforma num ciclone extratropical. Foi registrado, que você acabou de falar, em Santa Catarina, mas pode acontecer no caso... No nosso Nordeste brasileiro, por exemplo, pode haver? Ali é mais difícil por causa que ele está muito próximo do Equador. Devido às águas mais quentes? Não. Aí é a questão da força, de uma outra força que está envolvida, que nesse caso ali do Equador não ajuda. Tanto é que todo o sistema se forma no Equador, sobe. Ou vai para o norte ou vem para o sul. Na área do Equador é dificílimo tu ter furacão. Não é impossível, mas é dificílil. Certo. Depois do Catarina já foi registrado fora, dentro dos oceanos, outros furacões? Aqui na nossa costa nós tivemos 2 ou 3 casos em que ele chegou ao último estágio antes do furacão, que é a tempestade tropical. Quando ele ainda não tem força de furacão, mas já tem uma estrutura parecida. Nesse caso já tivemos 2 ou 3 situações. Mas distante do nosso litoral? Não, teve um que chegou bem próximo da gente. Ele quase, ele chegou a influenciar com chuva, tudo, ficou bem próximo da gente. Ô Coutinho, tanto o furacão como as populares tormentas, trovadas, é muito comum a nossa região aí sofrer essas tormentas, né? Principalmente em épocas de verão. Você passaria para o pessoal aí do portal precauções que você tomaria para as famílias na hora de uma trovada, na hora de uma tormenta? É aquele cuidado normal. Primeiro, não ficar na rua, até porque tu vai se molhar. Começa por isso, né? Tu vai estragar a tua roupa, tu vai pegar uma água fria. Depois, se tiver muito forte, muito com vento, tu corre o risco de levar uma lambada de algum galho de árvore, alguma placa, alguma coisa assim, dependendo da pessoa tiver. Se ela está no campo aberto, o melhor local é dentro de casa. Se ela ficar no campo aberto, ela pode sofrer o quê? Um raio na cabeça. Serve de para-raio a praia? Claro que serve. É o pior local que tem para estar, numa praia. E ainda mais dentro d'água. O risco é maior. Sim, porque o sal é um excelente condutor e a água também.
dá um raio a meio quilômetro de distância, tu pode sofrer descarga elétrica e desmaiar, dar uma cãibra, uma coisa assim, e morrer afogado. Então, não precisa nem morrer eletrocutado, tu pode simplesmente morrer afogado porque perdeu os sentidos. Mas não adianta, a gente fala, mas a praia tão cheia. É que nem eu já notaram que eu nunca falo sobre a intensidade do UV, a ultravioleta? Eu vou perder meu tempo olhando para ver se ele está alto, está baixo, com a praia lotada a 1h da tarde? Eu não. O dia que a praia estiver vazia, nesses horários, tudo bem. Agora, tu falar e não falar, então o pessoal fala, mostra gráfico, isso, ó, o UV está isso, o UV está aquilo, está alto, está perigoso. Vai para a praia 1h da tarde para ver como é que está. Aí eu pergunto, e o Conselho Tutelar? Está fazendo o quê? Porque hoje, se tem pai responsável, então o Conselho tem que chegar lá, forçar o pai a tirar a criança ou tirar a criança dali e levar para um local adequado. Então, o dia que o Conselho Tutelar funcionar nesse sentido e que as praias estiverem vazias, aí a gente fala em UV. Ronaldo Coutinho do Prado. Ronaldo, verdade que você é havaiano, até debaixo d'água, até debaixo do Catarina? Tanto quanto tu é corintiano. Como começou essa paixão aí pelo Figueirense, é isso? Veio, né? Lá em casa a maioria do pessoal é Figueirense, que o pai jogou no Avaí e no Figueira. O seu pai já foi jogador de futebol? Ele e o irmão dele, é o meu tio. Só o tio que está vivo ainda, vai fazer 90 anos. Então, mas lá de casa tem a maioria figueirense e tem um que é ovelha negra, que é o meu irmão mais velho, que é havaiano. Havaiano. Era ele e o pai, o resto do Figueira. Mas o fato do pai jogar dos dois times, né? Mas eu não peguei. Ah, você não chegou? Não, o pai jogou quando era novo. Quando eu nasci, o pai já estava com mais de 30 e poucos anos. Naquela época já era velho. Hoje o jogador já é razoavelmente velho, com 30, 32, 34 anos, imagina há 50 anos atrás. Que legal, cara. Ô Ronaldo, você atende muito pessoal da rádio aqui do sul do estado, né? Quando você fala em sul do estado de futebol, o pessoal acaba semelhando o Criciúma. O pessoal do Criciúma, aí o nosso cameraman ali, ó, o Wagner. Não tenho culpa do mau gosto. É mesmo? Você não tem uma simpatia pelo Criciúma? Nem um pouquinho? Torço por todo o time catarinense quando joga fora. É mesmo? Aí sim, porque aí é Santa Catarina. Torço por Avaí bem quando ele joga, que não está com o Junto Figueirense, porque é Florianópolis. Dentro de Santa Catarina, eu não sou politicamente correto, que o Criciúma exploda. Eu não sou que nem aqueles. O cara trabalha na televisão. Não, eu vejo a novela todo dia, eu assisto o jornal. Hora 5 da manhã. Não, eu assisto a Mona Lisa todo dia. Vão catar coquinho, né? Aí o outro assim, porque o Criciúma, não, eu torço pro Criciúma. Poxa, que troço. É politicamente correto. O pessoal lá da mídia cobra um pouquinho de você, né? Não, nem um pouquinho, não. A gente tem falado lá, você tem uma sinuca de bico lá de vez em quando? Não, eu gosto quando o Criciúma joga fora, eu quero que ganhe, porque está representando nosso estado. Agora, entre o Criciúma ganhar o título e o Figueira, não tem nem o que dizer, a mesma coisa é vocês. Figueira ganha o título esse ano? Vai ficar, acho que entre a Chapecoense, não tem. Mas pelo visto, acho que dessa vez o Figueira consegue. Ronaldo, estamos chegando ao final da entrevista Portal e a gente lá do Portal Jaguaruna agradece infinitamente aí a teu desejo de receber a gente aqui na Climater. Não, eu desejo nada, depois vamos pagar ali. É. R$1 a letra. E o homem cobra bem, porque o homem trabalha bem, né? E dizer que você desse um abraço, pessoal. O pessoal de Jaguaruna quer te conhecer, o pessoal fala tanto do seu trabalho lá, né? Até tem quem é o Batista. Manda um abraço para o Batista. Então, ele disse que é o número 1 teu lá. Então o Batista recebe o abraço, bem apertado, chunchado, e em nome dele, toda a população de Jaguaruna. Eu já fui uma vez lá, e como eu falei para ti, eu acho que deve ter sido uns 16 ou 18 anos atrás. Eu não sei se a Neide estava grávida da Bianca ou não, mas acho que faz de 16 a 18 anos que a gente teve em Jaguaruna. Eu não tive na cidade, tive no balneário. A praia é bonita, tudo, mas a água era fria que dói. É comum a nossa água ser fria lá? É o normal. É normal? Normal. O que não é normal foi o ano passado, que todo mundo gostou, que foi aquela água quente. Esse ano está todo mundo reclamando, mas, gente, esse ano está sendo não a parte da temperatura do ar. Na temperatura da água, está dentro do que é o normal de se esperar. Não adianta, é água fria. Água fria, nessa época do ano aí,
Quantos graus ela chega no nosso litoral lá? Quer ver? Tem até aqui, ó. Vou pedir para o nosso cameraman dar um foco aí. Hoje tá tudo aqui, ó. Então hoje, dia 17. Ó, aqui, ó. Ontem a temperatura da água lá em Jaguaruna estava entre 24 e 25 graus. É fria? Quente, afinal de contas? Olha, vou ser sincero, para te entrar numa piscina a 24 graus, tu vai sentir frio. Por isso que o pessoal sente. E é 24 graus assim, de repente na superfície. Às vezes quando tu vai na praia, tem um ventinho um pouquinho empurrando a água, ali na praia ela pode ser mais fria. Mas é uma água que puxa de morna para fria. Aqui já está 25. O ano passado, essa linha aqui, 27, 28, 29, estava aqui. Quer ver, vermelha? Quer ver a diferença? Isso aqui eu tenho, ó. Eu tenho arquivado ano passado. E Ronaldo, e o nosso Nordeste normal dele lá, que temperatura pode chegar? No quê? No Nordeste brasileiro, lá, as temperaturas? A água lá é quase de 20, 28, 29, 27, 30. E a nossa 23 em média? Não, ano passado, olha aqui o ano passado. Então o inverno ela tem bem mais baixo aí. Sim, no inverno vai a 12, 13, 14 graus, às vezes até menos. No inverno tu cai ali, tu morre de frio. Aqui, ó, 15 de janeiro. Aqui tem 29 graus, aqui tem 28, vocês estavam com 27. Aqui estava com 26, de 26 a 27 graus. Tá de 2 a 3 graus mais fria esse ano. Olha E aqui, o pessoal dizia que a água estava quentinha. Ó, em março, ó, 2017, aqui estava 28. E Ronaldo? 2018 estava com 26. Esquentar mais a água agora? Não, o máximo da água é agora, é fevereiro, março. Fevereiro. Março. Março geralmente é quando a água está mais quente. Primeira quinzena. É que o mar tem um delayzinho, por isso que o litoral, os meses mais quentes é janeiro e fevereiro. Daqui para o oeste, os meses mais quentes é dezembro e janeiro. Lá o mês mais frio, julho e agosto. Aqui, junho e julho. Porque a água do mar está mais fria em setembro, agosto e setembro. A água do mar mais quente, é natural que venha mais água viva para o costado litoral? Pelo que o pessoal da biologia diz, sim. Pelo menos essas espécies, né? Que tem espécies de água viva que dá em água fria. Perfeito. Mais uma vez, Ronaldo, obrigado. Prazer em conhecer você. O pessoal de Jaguaruna está feliz lá e aguarda a tua presença, né? Isso que tu não falou, que comeu uma pera bem doce. Ah, é verdade. Nós estivemos aqui conhecendo o pomar. A fruta já. Apanhei uma maçã, a pera do pé e olha... Sem veneno. Tudo orgânico, né? Perfeito. Tudo limpinho. Maravilha. Pessoa fantástica, um grande profissional. O veneno era cocô de passarinho. Maravilha. Olha, o Ronaldo é um grande profissional na área da meteorologia aí, uma pessoa realmente renomeada. Eu tenho uma credibilidade enorme lá na nossa região e reconhecido por seus trabalhos no estado e todo o Brasil. Então, mais uma vez, a gente agradece, Ronaldo. E quando puder ir para Jaguaruna, vai lá nos conhecer vai gostar da melancia. Agora você já tem o telefone. Eu aviso antes. E então, a gente agradece a você e aguardamos uma próxima oportunidade aí. De repente, quando estiver nevando, né? Pois é, eu não conhecia a neve. De repente, ver uma imagem aqui, que nem essa aqui, né? Vamos terminar com ela. Temos a imagem da neve. Eu nem conhecia a neve, eu não conheço a neve ainda. Quando é que começa a neve aí no nosso estado, aqui nessa região? Aqui na nossa região, normalmente, a partir de... não é isso aqui. Isso aqui é uma garça. O que eu quero com garça? A partir de maio. Já teve neve em abril. Mas normalmente é a partir de maio para frente. Ó, aqui uma cidade fria, ó, bom para visitar. Essa aqui é Oymyakon, na Rússia. Deixa ele abrir ali enquanto eu procuro. Ó, tá 40, deixa ele colocar em Celsius. Vamos ver. Anda, muda. 41, ainda não mudou. Deve estar uns 40 e pouco negativo. Então essa cidade tem nevasca lá dentro, né? Não, neva menos que aqui. Capaz? Sim, mas aí é que está. Ó, 41 negativo. Aqui, ó. A neve não quer dizer que quanto mais neve, mais frio? Isso não quer dizer nada? Não. É que a neve, por exemplo, por que teve um pesquisador que falava que aqui em São Joaquim nevava mais que na Sibéria? Todo mundo tirou sarro dele.
é que lá como a neve cai com temperatura extremamente baixa, o que acontece? Deixa eu só... Extremamente baixa, o que acontece? Aqui é 1 para 1, então 1 milímetro é 1 centímetro. Lá na Rússia, no caso o Omiakon, 1 milímetro de chuva representa 35 centímetros de neve. O inverno inteiro lá chove em torno de 10, 12 milímetros. Aqui, só num episódio de neve que deu em 2013, chegou a dar 7 milímetros. Ou seja, deu 7 centímetros. Se fosse na Rússia, essa mesma neve de 7 milímetros teria dado em torno de 2,80 metros. Por quê? Quanto mais frio é o ambiente, mais, a neve mais se expande. Não tem aquela neve de 2013? Teve regiões ali no norte do estado, na Grande Florianópolis, que nevou de 30 a 50 centímetros. Se tivesse dado nos Estados Unidos, seria de 3 a 4 metros de altura. Ronaldo, essa última nevasca, essa neve que deu forte nos anos atrás, podemos ter esse ano? É cedo para falar. Isso aí, o que dá para dizer é que em anos de laninha, tu tens mais dias com neve. Normalmente não é neve muito, muito intensa. Agora, 1 ou 2 janelas que tiver para neve, é possível que de repente tenha alguma neve forte. Mas para saber exatamente, só 48, 72 horas antes. 2, 3 dias antes. Bacana, então. Esse foi mais uma entrevista Portal, hoje com o Ronaldo Coutinho do Prado, né? Engenheiro agrônomo. Obrigadão, amigo. Igualmente. Está convidado a ir lá para nossa cidade, lá conhecer lá e conhecer melhor lá o Sambaqui. Visitar a NSC? Isso. Tentado esse homem. Ele deixa a bola quicando, né? Deu um chute para cima. Então tá certo. Pessoal, foi mais uma entrevista Portal. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando que você pode deixar o seu comentário aí embaixo na TV Portal ou na rede social. A gente se veja no mais uma entrevista Portal. Um abraço. Até lá. E até a próxima.